a ressurreição, verdade ou mito? A verdade ou mito? Não. Na verdade, queridos, eu quero dizer para você que a ressurreição é a esperança de todo cristão. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é em vão nós estarmos aqui adorando a Ele, é em vão estar eu aqui pregando a palavra de Deus, é em vão todo o cristianismo que existe no mundo inteiro, seja ele católico romano, seja ele pentecostal, batista, ou qualquer um dos ramos do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo se sustenta na ressurreição de Jesus. Jesus é o fundamento do cristianismo, mas o cristianismo se fundamenta na ressurreição de Jesus. Ora, se Jesus é colocado em dúvida a sua ressurreição, tudo cai por terra. E é importante eu dizer para você que existiram vários mitos, como até hoje existem alguns mitos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E por mais que um mito, um boato, por mais falado que seja, por mais dito que seja, por mais quantitativamente ele seja dito, ele nunca vai se tornar uma verdade. E por mais que uma verdade seja ofuscada, ninguém anuncie, ou alguém tente paralisá-la, ela nunca vai deixar de ser verdade. Isso quer dizer que, em miúdos aqui, trocando assim miúdos com você, a verdade vai ser sempre verdade, ainda que alguém diga que não é verdade. E o mito, o boato, a mentira, o engano vai ser sempre mentira, ainda que alguém diga que é verdade. Então, quando a gente fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus, nós estamos falando de um fato verídico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e ele é tão verídico e tão forte, e mudou a história do mundo, que até hoje, intelectuais, teólogos, ateus e não cristãos tentam desconstruir que Jesus de fato ressuscitou. E muitos deles se sustentam em boatos para tentar desconstruir que Jesus ressuscitou. Por isso eu quero usar esse texto para a nossa reflexão nessa noite, para que você tenha esperança, para que você tenha convicção de que você e eu estamos no caminho certo. Nós estamos na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou, e Ele é a nossa esperança consumada de Deus, e por isso nós temos que ter fé nele. Portanto, irmãos, eu quero que você comigo, vamos abrir aí o texto, Mateus 28, para tirem algumas coisas aqui nesse texto. A ressurreição é o fundamento da esperança cristã. Mas eu preciso dizer alguma coisa para você. Como nós vamos entender essa questão do boato e da verdade? Como nós vamos saber o que é boato, o que é verdade, o que é verdade, o que é boato? Aqui nesse texto, do versículo 1 ao versículo 15, como nós lemos, conta, pelo menos de maneira muito simplória, que eu vou explicar, 5 boatos a respeito, 5 relatos, na verdade, sobre a ressurreição de Jesus. 5 relatos. Um deles é falso. Então nós encontramos relatos verdadeiros e um relato falso. E aí eu quero pontuar com você aqui algumas coisas importantes. Primeiro, eu preciso falar para você sobre os relatos verdadeiros que fala sobre Jesus. Os 5 relatos estão nesse texto que a gente pode mencionar aqui. Importante dizer para você. O primeiro relato que eu observo aqui, irmãos, que é demonstrado, que é falado, é o relato da demonstração do poder de Deus. Porque se você observar do versículo 2 ao versículo 5, há de maneira muito pública e clara a manifestação do poder de Deus, que é um relatório que todos os evangelistas narram de maneira específica ou indireta, o que eu vou dizer aqui agora. Qual é o primeiro relato? O relato da demonstração do poder de Deus. O versículo 2 mostra que houve o quê? Houve um terremoto. Terremoto aconteceu naquele lugar. Depois, no mesmo versículo 2, fala que apareceu um anjo. E depois apareceu uma situação interessante, que houve a pedra, foi removida, uma pedra que mais ou menos era 6 a 8 soldados muito fortes para rolar aquela pedra. Então aquela pedra rolou porque o poder de Deus se manifestou. Diz o texto no versículo 3 que aquele anjo tinha um resplendor como um relâmpago, e também o seu rosto e os seus cabelos eram brancos como a neve. A Bíblia diz também que o poder manifesto ali, no versículo 4, deixou os guardas com medo
e desmaiados. No versículo 4 diz, ficaram muito assombrados e mortos, ou seja, a manifestação pública daquele poder deixou os guardas mortos, no sentido de desmaiados. No versículo 5, o anjo, quando aparece, fala para aquelas mulheres, para que elas não temessem, porque elas estavam com medo. Então, baseado no versículo 2 ao versículo 5, a gente vê de maneira muito clara, o primeiro relato que aqui é divulgado, de que houve uma manifestação do poder de Deus naquele momento, de tal forma que foi algo extraordinário. Aquelas mulheres saíram de manhã cedo, no domingo pela manhã, e foram até o sepulcro de Jesus, aquele local onde José de Arimateia tinha emprestado para ele ser sepultado, a fim de que banhasse Jesus com unguento e com todas as especiarias, porque não havia tido tempo na sexta-feira. No sábado o judeu descansa, domingo era o dia de fazer isso. Então elas foram bem de manhã cedo. É importante observar para você algumas coisas. O texto no versículo 2, no versículo 1, diz que foi Marta, na verdade Maria Madalena e a outra Maria, que é a Maria, mãe de Jesus. Porém, no Evangelho de Lucas, no mesmo relato, vai dizer que existiam mais mulheres, como Joana, e como outras mulheres também estão lá. Mas como é que se explica essa diferença, pastor? A diferença que a gente aqui explica é que Maria Madalena e a outra Maria, elas lideraram, encabeçaram o chamamento das outras mulheres para irem fazer o sepultamento, para fazer o banho no Senhor Jesus. Mas não há nenhuma contradição contra isso. Mas elas viram, todas elas viram um anjo, de maneira muito clara. O Evangelho de Lucas mostra que tinha 2 anjos. O Evangelho de Mateus fala que só tinha um anjo. E no Evangelho de Marcos diz que só tinha um anjo. Como é que a gente se explica isso, pastor? Não importa muito a ótica de cada evangelista tinha a sua visão e percebeu alguma coisa diferente, distinta. Porém, a gente vai observar de maneira muito clara, queridos irmãos, que houve ali uma manifestação sobrenatural de anjos, seja um, seja 2, mas houve ali a presença dos anjos, mostrando o poder de Deus, o esplendor da glória de Deus, naquele dia tão especial. O terremoto, os anjos e os homens caindo como morto diante da presença de Deus. Coisa importante, irmão, quando há uma manifestação pública do poder de Deus, não há como o homem ficar da mesma forma. Eu questiono muito, queridos, quando algumas pessoas que mal tirou as fraldas do Evangelho e ela diz que viu anjo. Todas as vezes que a Bíblia fala que alguém viu anjo, ou ele desmaia de tanto poder, ou ele fica mudo como Zacarias, o pai de João Batista, e outras coisas acontecem porque é algo sobrenatural. Por isso, tenha cuidado quando alguém diz para você: eu vi um anjo ali, eu vi um anjo aqui, eu vi algo aqui. Irmão, não é assim. As coisas de Deus acontecem quando há uma manifestação pública do poder de Deus. Você não sai do mesmo jeito daquela experiência. Você se lembra muito bem de Jacó, quando no Val do Jaboque lutou contra o anjo, e diz que o anjo tocou na sua perna e ele nunca mais foi o mesmo, ele mancava. Todas as vezes que um anjo aparece, alguma coisa sobrenatural acontece. Você se lembra do caso de Abraão, quando teve com aqueles 3 anjos, a vida de Abraão mudou. Deus falou que ia mudar o nome dele. Deus deu a ele um filho quando Sara sorriu do outro lado da tenda, mas a vida dele jamais foi a mesma. Portanto, irmão, quando você tiver uma experiência poderosa, majestosa, pública, da presença e do poder de Deus, sua vida jamais será a mesma. Você vai mudar, você vai ser transformado. Então aqui você vai ver, irmão, que aconteceu esse relato da natureza, porque você vê que houve um terremoto, natureza revelando o poder de Deus por conta da ressurreição de Jesus. Você vê que houve um ser espiritual que é um anjo naquele momento da ressurreição. Você veja que houve um movimento daquela pedra que rolou no dia da ressurreição. Você vê aquele clarão de luz que apareceu naquele anjo. Uma sensação do... Falo aqui, o relato de Deus. O segundo relato que eu quero mencionar para você, querido, está no versículo 5, que é o relato do anjo.
o anjo falou para aquelas mulheres. No versículo 5, o anjo disse, respondendo, disse às mulheres: não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ou seja, os anjos relataram para aquelas mulheres, antes delas entrarem, que aquele que elas estavam buscando, que era Jesus de Nazaré, que tinha sido crucificado, ele já havia saído da tumba e havia ressuscitado. Ou seja, um ser divino agora anuncia a uma mera mortal, Maria Madalena, uma ex-prostituta que foi convertida ao cristianismo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e teve o privilégio de ver pela primeira vez Jesus. Então você vai ver, irmão, que o relato do anjo é indiscutível, e todos os evangelhos apontam isso. O evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus, todos narram, seja um dizendo que foi um anjo ou que foi dois, mas houve a fala do anjo. Um ser celestial reconheceu que aquele que morreu na sexta-feira, injustiçado, para pagar os pecados da humanidade, ressuscitou. Aleluia! Assim como os anjos anunciaram quando Jesus veio à terra, quando o seu nascimento, os pastores estavam trabalhando no campo, e diz que veio aqueles anjos, miríades de anjos, e dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu hoje em Belém o Salvador do mundo. O mesmo anjo anuncia: ele não mais vive entre os homens, ele ressuscitou. Glória a Deus, ele ressuscitou, louvado seja Deus. Mesmo os anjos que anunciam a vinda, anunciam agora, ressuscitou. Esse é o relato do anjo, é o segundo relato que a gente encontra nesse texto. O terceiro relato que eu quero dizer para você é o relato do próprio Jesus. No versículo de número 9, você vai ver que o próprio Jesus aparece para aquelas mulheres. O texto diz assim: indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu saúdo. E elas, chegando, abraçando os seus pés, o adoravam. Ou seja, não só houve o testemunho público das pedras se movendo, do terremoto, como também do anjo falando, como também o próprio Senhor Jesus apareceu para ela no caminho. E é interessante o relato de Lucas, quando ele diz que elas o conheceram como jardineiro, porque ele estava no caminho de volta para Jerusalém. E elas pensam que ele era um jardineiro, porém, na saudação, na fala, elas reconhecem que aquele que era, elas tinham visto serem enterrados naquela tumba, estava vivo, Jesus Cristo de Nazaré. E elas, de alegria, diz o texto, elas se ajoelham e ajoelham aos pés de Jesus e adoram a Jesus naquele momento maravilhoso. Querido irmão, eu quero dizer para você, quando eu e você temos a consciência de que Jesus ressuscitou, não nos resta outra opção senão a opção dessas mulheres: ajoelhar e adorar a Jesus. Essas mulheres, quando viam Jesus no meio do caminho, elas adoraram a Jesus de joelhos. Quantas pessoas dizem que reconhecem que Jesus ressuscitou, mas as suas práticas não evidenciam que elas creem que Jesus ressuscitou. Porque todos aqueles que reconhecem que Jesus ressuscitou, eles vivem prostrados diante do Senhor Jesus em oração e adorando ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Ela reconhecem, ela adora, ele adora, nós adoramos. Por isso, você que está aqui, você que está nos acompanhando, querido, algo mais nobre que você pode evidenciar, uma vez que você reconhece que Jesus ressuscitou, é você submeter a sua vida a Ele, reconhecer o senhorio dEle e adorar a Ele pelo resto da sua vida. Foi o que aconteceu com essas mulheres. Diante do relato do próprio Jesus, ela se prostrou e elas adoraram ao Senhor. Versículo 10 ainda diz: então Jesus disse: não temais, ide, dizei a meus irmãos
que vão a Galileia e lá me verão. Além de Jesus se revelar para elas, Jesus também está preocupado com aqueles que não viram ele, mas que ele sabia que estavam tristes. Ele estava preocupado com aqueles que haviam fugido e com até mesmo Pedro, que havia negado ele 3 vezes. Ele estava preocupado. Isso ele usa as mulheres dizendo: olha, não temais. E de dizer, meus irmãos, que andou comigo, que são meus amigos, que pensaram que eu havia morrido, estou vivo. Eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Oh, glória, irmãos. Irmão, isso aqui me anima, isso aqui é um consolo para a minha alma. Porque Jesus, ele está preocupado com 11 homens, porque Judas já havia se matado, se suicidado. Ele está preocupado com o coração, com o sentimento, com a decepção, com a frustração de 11 homens que pensavam que estavam errados. Porque no fundo, havia uma decepção. E havia uma falta de expectativa no Messias, porque você se lembra no relato dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles diziam assim: nós pensávamos que ele havia de redimir a Israel. Ou seja, eles estavam dizendo que eu pensei que ele era o Messias, eu pensei que ele era o Redentor, eu pensei que ele era o Salvador, mas nós fomos enganados. Na verdade, o sentimento era esse. E Jesus também vai lá com aqueles 2 discípulos e prova nas Escrituras que ele era o Cristo. E no partir do pão eles veem que era Jesus. O que mais me intriga, irmãos, mas me alegra ao mesmo tempo, Jesus não está preocupado com aqueles que provasse que era o Messias. Os fariseus, a nata religiosa e teológica da época, Jesus não estava preocupado com eles. Jesus estava preocupado com os seus, apesar de serem poucos. Jesus estava preocupado não de provar que ele era o Messias para o fariseu, para aqueles que o mataram e que dizia na cruz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e prova que tu és o Cristo. Ele não estava preocupado com essa turma. Porque se de maneira lógica, irmãos, qualquer outra pessoa poderia ter feito assim: bom, agora que eu ressuscitei, eu vou entrar na cidade e vou mostrar para o centurião que me lançou a lança, eu vou provar para aqueles Anás, Caifás e todos os saduceus, sacerdotes, que eu sou o Messias, eu ressuscitei, glorioso estou. Ele nem apareceu para essa turma, porque Jesus não tem interesse de se revelar para quem não é nele. Jesus não tem interesse de revelar sua fé para quem não tem esperança nele, mas Jesus tem convicção e ele se revela para todos aqueles que têm fé nele, apesar de estarem frustrados pela situação, apesar de estarem tristes pela ocasião, apesar de estarem desmotivados pela perturbação daquele momento, mas ele se revelou para eles. Da mesma forma eu digo para você, Jesus não está preocupado com os ateus. Jesus não está preocupado com os intelectuais. Jesus não está preocupado com os de livre pensamento, se é que existe pensamento livre. Jesus não está preocupado com aqueles que questionam a sua ressurreição. Jesus está preocupado com a ação daqueles que creem no seu nome. Jesus está preocupado com aqueles que creem no seu nome e que diante das lutas, das provações, dos desafios da vida, estão tristes, sem esperança. Ele se revela para mim e para você e diz: filho meu, não temais, eu estou vivo, ressuscitei. Ele quer provar para mim e para você o tempo todo que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, querido. Portanto, eu quero dizer a você, eu não sei como você está diante dessa crise, diante dessa pandemia que nós estamos. Mas uma coisa eu posso dizer para você: Jesus está conosco todos os dias. Estamos vivendo num momento de incertezas econômicas, políticas, até mesmo religiosas, mas nós não podemos perder as certezas que temos. Jesus ressuscitou, está à direita do Deus Pai, enviou o seu Espírito e nos garantiu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E isso deve nos bastar e deve saciar a nossa alma e deve nos fazer ter esperança de que tudo isso pode passar, mas a nossa fé não será abalada, porque nós estamos com fé nele. Aleluia! Glória a Jesus. O testemunho do próprio Jesus é fantástico. Mas existe um relato também muito importante que eu quero mencionar para você, que é o relato dos soldados. Vou só voltar para você entender. Falamos do relato da demonstração do poder de Deus, falamos do relato dos anjos, falamos do relato do próprio Jesus que ressuscitou e provou para aquelas mulheres, e agora nós vamos falar do relato dos próprios soldados. Os soldados, no versículo 11 de Mateus 28, vão dizer o seguinte: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Ou seja, os soldados relataram o que viram. Não era um, não eram dois, eram vários. Porque se você observar o texto, vai dizer que eis que alguns da guarda chegaram à cidade. Alguns não diz quantidade. Isso quer dizer que alguns ficaram lá e outros saíram, foram para os sacerdotes contar a situação. Então tinha vários homens. Se não um nem dois, é porque tinha mais de 2 soldados. E eles disseram aqui o que viram. Eu imagino os soldados chegando, aqueles brutamontes fortes, homens assassinos, homens que eram treinados para matar, homens profissionais de morte, homens que tinham passado a vida assassinando pessoas. Nós vimos algo que nós nunca tínhamos visto. Nós vimos um ser sobrenatural que apareceu como relâmpago, e a claridade veio como relâmpago, e aquela pedra que todos nós com muita força colocamos no lugar, selamos, se moveu como uma palha, e um ser sobrenatural saiu de lá de dentro, e nós não conseguimos entender nada, porque depois disso nós desmaiamos de tanta presença, de tanto poder. Eu acredito que eles estavam relatando isso. E quando eles relatavam isso, acredito eu que os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os anciãos, os religiosos, ficaram de pernas bambas. E agora, o que vai acontecer com o mundo? A preocupação deles era essa. Porque na sexta-feira após Jesus ter morrido, foi no sábado, os sacerdotes, escribas, fariseus, os anciãos, foram até Anás, na verdade até Caifás, e falaram assim: nós precisamos de uma guarda para proteger, porque Jesus, esse que morreu, falou que iria ressuscitar o terceiro dia. Ora, se os discípulos dele, se nós não protegermos o túmulo, pode ir lá roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, e aí o boato de Jesus ressuscitado vai ser pior do que ele vivo. Então vamos colocar uma guarda. Então, irmãos, esses guardas não estavam lá brincando, jogando dominó. Existia toda uma situação de alarme, de atenção, porque afinal de contas Jesus tinha 12 discípulos, então estava todo mundo atento. Não tem aquela história de que os guardas dormiam, não. Todo mundo estava ligado no que estava acontecendo, porque existia uma expectativa de um roubo. Mas os fariseus ficaram extraordinariamente maravilhados, porque foi o poder de Deus naquele dia, irmão. O poder de Deus naquele dia que se manifestou, e não teve guarda, não teve soldado que ficasse de pé diante da glória do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus. Guardas brutamontes foram ao chão, à lona, desmaiados. Então, o testemunho dos guardas é fundamental. O testemunho dos guardas mostra para nós que Jesus de fato ressuscitou. Porque os guardas não tinham por que mentir. Até porque o guarda guardava algo com a vida. Se porventura o guarda estivesse guardando alguma situação, alguma pessoa em uma prisão, e aquela pessoa fugisse, ele morreria, porque ele teria que guardar com a vida aquilo. Esses homens não temeram a sua vida, relataram a verdade. Ele ressuscitou. E como, pois, isso aconteceu? Manifestação do poder de Deus. Eu fico maravilhado com isso, irmão. Maravilhado com isso. O relato dos soldados. O relato dos soldados, dos guardas, é fantástico. Mas por fim eu quero dar o último relato para você.
relato mentiroso. Porque até aqui eu tenho dado o relato verdadeiro. Estou pregando sobre a ressurreição, verdade ou mito. Eu estou lhe dando 4 argumentos da verdade. Primeira verdade, os fenômenos sobrenaturais do poder de Deus. Segundo, o relato do próprio anjo, um ser sobrenatural. Depois, o relato do próprio Jesus que falou. Depois, o relato dos próprios soldados que viram aquela situação. O que aconteceu? Depois que os soldados chegaram para os anciãos, aos principais sacerdotes, versículo de número 12, eles decidiram pagar para os guardas mentir. Versículo 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, eram de noite os seus discípulos e dormiam. Nós param. Olha o que eles fizeram. Deram dinheiro. Irmãos, isso aqui é interessante nós observarmos. Não é por acaso que o dinheiro, conforme Jesus diz, é a raiz de toda espécie de males. Porque o dinheiro fez com que Judas Iscariotes, esse Jesus, por um salário mínimo, se fosse hoje, vendido por dinheiro. Se você observar bem, o próprio Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, porque nós iremos dedicar a um e desprezar o outro, servir a um e amar a um e aborrecer o outro. Não tem como. Da mesma forma, o dinheiro, causa do boato que surgiu. Porque existia uma verdade, a verdade insofismável e eloquente que estava tendo aqui é: Jesus ressuscitou, não tem mais jeito. E agora? Nós vamos pagar para os guardas mentirem. Isso aqui é... E aí no versículo 14 em diante vai dizer assim, ó: e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Ou seja, nós vamos te dar proteção, porque vocês deveriam guardar com a vida. Se for os discípulos, nós vamos guardar vocês não vão morrer. Deram segurança para eles. E no versículo seguinte, e eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Olha, o mais importante é esse relato aqui. Foi divulgado. Esse dito entre os judeus. Até o dia de que, irmãos? Então quer dizer que Mateus escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo esse livro. Então ele estava dizendo que até o tempo em que ele escreveu essa epístola, esse evangelho, existia um boato recorrente naquela região de que Jesus não ressuscitou. Na verdade, os discípulos roubaram o corpo dele. Então, irmãos, a gente observa que existe uma verdade absoluta de que Jesus ressuscitou, mas paralelamente a isso, existem os boatos que correm que Jesus foi roubado o corpo. A verdade é, o que você acredita? Os intelectuais nas faculdades, nas universidades, se acham tão sábios, mas o próprio texto mostra e desconstrói essa ideia de roubo do corpo. Na verdade foi algo pago, pagaram, corrompeu. Veja que não é só no Brasil que tem corrupção. Desde aquela época, a corrupção já é sorrateiramente presente no coração do homem. Não só isso, eles ajeitaram tudo. Olha, vocês, se alguém for pegar vocês, pode ficar tranquilo que a gente vai dar proteção a vocês, porque eles deveriam ser guardados com a vida. Eles não fizeram isso, ou seja, fica tranquilo, ajeitar a vida de vocês. Irmãos, e quando diz aqui, muito dinheiro, era muito dinheiro, irmão. Não foi coisa de cinquentinha, não. Não foi cenzinho, não. Foi muito dinheiro. Porque a Bíblia, ela nunca tem dificuldade em relatar a quantidade. Você vai ver que fala de talento. Talento é uma quantidade de peso de 50 talentos. Quando fala 50 talentos, é 50 quilos. Talento é 50 quilos. Então, quando falava assim, o homem recebeu um talento, era 50 quilos de dinheiro. Talento era 50 quilos. Então a Bíblia menciona muito essa questão de quantidade, de uma dracma, de 2 dracmas. Então a Bíblia menciona muito isso. Como Jesus mesmo foi 300 moedas de prata, se não me engano. Ou seja, a Bíblia menciona quanto é quantitativamente calculável. Mas quando a Bíblia fala aqui, dinheiro, irmão, aqueles homens ficaram riquíssimos.
aquela mentira que foi dada, um boato que surgiu. Então você não deve acreditar em mentira. Amém? Não acredite em mentira. Mentira, ou seja, a verdade é que ele ressuscitou, a mentira foi que ele levar o corpo de Jesus. Mas aqui para a gente finalizar, não só existe essa teoria de que Jesus foi levado o corpo, mas duas que eu quero ensinar para você aqui. Existe a teoria chamada do desmaio. A teoria do desmaio vai dizer o seguinte, que Jesus não ressuscitou, simplesmente porque ele não morreu. Jesus não ressuscitou porque ele não morreu. Na verdade, ele desmaiou diante daquilo que ele estava passando. O absurdo dessa teoria é que, como alguém que morreu, que sofreu um desflagelamento, que é de azorraigo, pontas de prego, pontas de osso, que era o segundo pior tipo de morte na época romana, 40 daquela. Depois ele vai para a cruz, que é a pior morte, que geralmente a pessoa morre de asfixia, o pulmão para de funcionar por conta da posição. Depois ele recebe uma lança que atravessa um dos pulmões e o coração, que eles acertavam de jeito o coração para matar o cidadão. Experientes carrascos que estavam acostumados a matar gente lá, não conseguiram matar Jesus. Jesus só desmaiou. E pior, esse homem, depois de ter perdido sangue, cheio de ferimentos, conseguiu ficar dentro de uma tumba, sexta-feira a noite toda, sábado o dia todo, domingo pela manhã, esse homem acaba e levanta e consegue empurrar aquela pedra tão pesada e sai ainda com força. É um absurdo. Jesus, para eles, desmaiou. Morreu. É um absurdo, irmão. Uma teoria que anda transitando no meio acadêmico. Outra teoria que existe, para finalizar, é a teoria do querigma. Vai dizer o seguinte: Jesus não ressuscitou. Na verdade, Jesus, ele morreu mesmo. O que acontece é, todas as vezes que você prega sobre Jesus, ele ressuscita. De sorte que, se você vai para um local e prega, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele ressuscita as esperanças, ele ressuscita a motivação, ele ressuscita a nossa alegria, ele ressuscita tudo isso, mas ele de fato não ressuscitou. Chamado querigma, teólogos liberais pregam. Não ressuscitou. Irmãos, são fábulas, são histórias, boatos que surgem. Mas eu quero dizer para você que Jesus ressuscitou. Oh, glória a Deus, Jesus ressuscitou. E aqui por fim eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 15, que é onde fala o maior relato sobre a ressurreição. Aleluia. Capítulo 15, verso 3, está escrito assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele vai falar quantas pessoas viram Jesus também. E que foi visto por Cefas, que quer dizer Pedro, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Ou seja, Paulo está dizendo que no período que ele escreveu, tinha gente que viva ainda que tinha visto Jesus. E depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como abortivo. Olha Paulo falando aí. Então Paulo está dizendo, foi visto por muitas pessoas. Aleluia. Jesus ressuscitou, amém, irmão? Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Que a sua esperança hoje seja renovada. E aí eu volto a afirmar aquilo. Uma verdade, por mais que é sufocada, perseguida, alguém tenta paralisá-la, desconstruí-la, ela vai continuar sendo verdade. Não tem jeito. As pessoas tentam matar os cristãos, prender os pastores, deter o cristianismo, mas a verdade que o Cristo ressuscitou vai continuar sendo pregada, não tem jeito. A verdade vai ser sempre verdade. E as mentiras de que ele foi levado pelos apóstolos, a mentira de que ele não morreu porque não ressuscitou, porque na verdade ele não morreu, ele desmaiou, é boato. Jesus ressuscitou. E ele está vivo entre nós.
E por Ele estar vivo, nossa fé não é vã. A tua esperança não é vã. A sua dedicação a Ele não é vã. Vale a pena você passar por tudo que você está passando. Por Jesus, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. E eu quero orar com você para que Deus gere fé no teu coração.